A paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Estamos falando sobre o esplendor e a queda de Jerusalém. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já falamos a respeito da origem de Jerusalém, da sua história, da sua geografia, da sua conquista. Falamos também a respeito do templo, aliás, dos templos. E passamos então a discutir a respeito da queda de Jerusalém. Sobre isso, nós falamos sobre a primeira destruição diante dos babilônicos e agora nós vamos terminar a segunda destruição diante dos romanos. Toda esta história tratada pela primeira destruição dos babilônios está nos livros históricos e algumas coisas vocês podem encontrar, meus amados, nos livros de Esdras, Neemias, em algumas profecias. O da segunda destruição, ela foi prevista pelos profetas, especialmente pelo profeta Isaías, que nós já estudamos, e pelo profeta Jeremias, que nós também já estudamos. Então, vamos lá, vamos terminar a história da segunda destruição. Falamos a respeito de tudo que estava acontecendo e agora, nesse momento histórico, aparece um segundo grupo. Ele é encabeçado por Simão, filho de Joras, da cidade de Gerasa. Este homem havia sido expulso por Anano. E então, como ele foi expulso, ele acaba se juntando aos ladrões que estavam na cidade de Massada, como nós vimos no outro vídeo. Quando Anano morre, então Simão começa a voltar para Jerusalém. E no caminho ele vai saqueando as aldeias dos arredores de Jerusalém. Os zelotes, que estavam com medo de Simão, acabam atacando no caminho e eles são dominados. Ele vai tentar dominar a Idumeia, mas ele não consegue. Aliás, os romanos também já estavam fazendo guerra contra os idumeus. Os idumeus estão na mesma região que os edomitas. Tiago, que era o chefe idumeu, acaba espionando o bando de Simão e fez uma traição. Ele faz um acordo com Simão e entrega os seus irmãos. Simão, então, toma Hebrom, saqueia Hebrom. Os zelotes que haviam perdido na guerra anterior armam uma cilada contra Simão e acabam prendendo, além da sua mulher, alguns servos também. Simão fica muito irritado e ele prossegue caminho para Jerusalém, caçando todos os habitantes no seu caminho, matando-os abaixo de açoite e cortando as suas mãos e libertando os que eram cortadas as mãos, né, eram libertos para que testemunhassem da sua maldade e ficassem cada vez mais com medo. Depois dele fazer isso, eles acabaram ficando com medo e restituíram a esposa. Simão era um terror no exterior de Jerusalém. Ele era mais temível aos habitantes de lá do que os próprios romanos. E os zelotes eram o terror do interior de Jerusalém. Então, não havia escapatória. Tanto fora quanto dentro de Jerusalém havia o terror. João permitia todo tipo de violência, até mesmo morte, e quando as pessoas morriam, ele impedia o sepultamento das vítimas. Isso para um judeu
era o máximo da maldade. Os seus homens tinham um comportamento absolutamente vil e imoral. Eles vestiam-se de mulher e se deixavam, inclusive, violar. Essa é a história que Flávio Joséfo conta para nós. Os idumeus, eles estavam então invejosos do poder de João e acabam se insurgindo contra João. Eles conseguem levar até o palácio, lá ele fazia a guarda de todas as suas riquezas e eles então acabaram roubando João. Os zelotes que estavam dispersos acabam se reunindo no templo, dominando então a área do templo. Os moradores, para se verem livres da violência interna dos zelotes, acabam abrindo portas para que Simão guerreie contra João. Simão ataca o templo, João se defende usando máquinas, arqueiros, etc. E aqui acabam morrendo muitos, tanto de um lado quanto do outro lado. Um dos homens de João era Eleazar, e ele, querendo poder, acaba rompendo com João e formando um terceiro partido, uma terceira facção. E junto a ele vai se juntar Judas, filho de Cheucias, Simão, filho de Efron, e Ezequias, filho de Chobar. Eles ocupam agora a parte interna do templo. Então, por fora estava João, por dentro estava Eleazar. Os três partidos, o de Simão, o de Eleazar e de João, brigavam entre si. Eleazar tinha a custódia das primícias e das oblações e estava a maior parte do tempo embriagado, e eles eram violentos contra João, que também estava no templo. João, por sua vez, fazia incursões contra Simão, fora do templo, e contra o povo para obter comida e se defender de Eleazar. Simão ocupava a cidade alta e a cidade baixa e atacava João. Em outras palavras, os três brigavam entre si. Eles possuíam máquinas de guerra que lançavam pedras, e aí, quando brigavam entre si, acabavam machucando, destruindo todas as coisas, inclusive a comida, e acabavam também se machucando, matando pessoas terceiras que acabavam indo no templo apenas para adorar e para sacrificar e vinham a morrer. Então, o que havia no templo era um banho de sangue. Como resultado desta guerra, a provisão de comida tinha sido destruída, porque um queimava ou destruía a comida do outro. E isto foi o ponto essencial para que os judeus perdessem Jerusalém. João tenta fortalecer a sua posição. Ele pega a madeira que veio do Líbano, que deveria ser usada para sustentar as arcas do templo e elevá-lo, e acaba usando isso para a sua defesa. Ele tinha mais ou menos uns 10 mil homens judeus e uns 5 mil idumeus. Ele era senhor da cidade alta e também ocupava o monte Acra da cidade baixa. João contava com 6 mil, além de 2 mil zelotes. Ele era senhor do templo e os arredores que ia até o Cedron. E no centro, dentro do templo, Eleazar estava ali. Nesta época, então, Vespasiano se torna imperador. Ele tinha iniciado esta guerra contra os judeus, só que agora ele foi para Roma, nós já vimos isso no outro vídeo, e ele se torna imperador. Aliás, quem fez esta previsão foi Flávio Joséfo, e esta previsão foi o que salvou a vida de Flávio Joséfo. Flávio Joséfo passa a integrar o exército de Vespasiano, que deixa Tito, o seu filho, para conquistar Jerusalém, junto então com Flávio Joséfo.
Tito ordena as suas legiões, mais 5.000 soldados de origem síria, egípcia e mesopotâmia, para fazer o cerco de Jerusalém. Ele tinha a 5ª legião, que vinha de Emaús e ficou no Monte Escopos, e a 10ª mais famosa das legiões, que passou por Jericó e acampou no Monte das Oliveiras. De Samaria, ele trouxe mais 2 legiões, o que então formavam 4 legiões, mais os soldados de outras nacionalidades. Eles estavam perto de Gaba, a uns 6 quilômetros, mais ou menos, de Jerusalém. Ao ver que o exército acampa, os 3 partidos se unem para guerrear contra os romanos, mas nos intervalos eles continuam brigando entre si. Eles atacam a 10ª legião e Tito consegue salvar, né? E aqui agora Eleazar manda abrir a porta do templo para que a Páscoa fosse celebrada. João, que estava fora do templo, na região do templo, mas no exterior, ele se aproveita e coloca homens armados dentro do templo para matar os homens de Eleazar. E com isso, ele elimina os homens de Eleazar, voltando a ser 2 facções. Tito vai começar a fazer todas as obras para a conquista de Jerusalém. Ele aplana o lugar dos muros da cidade, o Monte Escopos, ele derruba cercas, sebes, enche os fundos, os vazios, as fossas, os vales, cortam as árvores. Em outras palavras, ele está fazendo uma preparação. As 2 facções continuam guerreando entre si e a praça de armas foi consumida pelo fogo, que era fogo de judeu contra judeu. A animosidade não cessava, mesmo que os romanos estivessem se aproveitando, se achegando, né? E os romanos se aproveitavam dessa circunstância. 2 pessoas são importantes nesta fase. Uma pessoa chamada Nicanor, que era amigo de Tito, e Joséfo, que fazia às vezes de um intercessor aqui para que a guerra terminasse. Os 2 vão até as muralhas, pedem para que os revoltosos se entreguem, mas os revoltosos agridem o Nicanor e o Joséfo, chegando a ferir gravemente Joséfo. Joséfo não morre, mas ele fica bastante ferido. Por causa disso, Tito dá ordem para devastar toda a volta e deixar que eles se acabassem sozinhos, morressem de fome. E ele começa, então, a preparar as armas de guerra. Então, nós temos aqui este aparelhinho aqui, é chamado de ariete. Ele é seguro por uma plataforminha pequena, né? E os homens batem contra os muros esse ariete. Ele é um tronco bastante grande. Esta outra arma é a catapulta. Eles colocam aqui dentro pedras bastante pesadas e eles atiram estas pedras contra o muro, então fragilizando o muro e proporcionando que com o ariete o muro caia. Se não conseguem derrubar o muro, eles fazem uma plataforma, que é essa daqui, que é levada próxima ao muro, e aqui baixa uma plataforminha, né? uma passagem por sobre as muralhas, por onde os soldados atravessam para dentro da cidade. E aí começam a atingir com arietes, com pedras, com máquinas, né? E eles acabam fragilizando bastante a cidade. Tito manda construir 3 torres sobre os terraços
e uma delas simplesmente cai sem ninguém fazer nada, o que assusta então os soldados. Os rebeldes, não tendo muito como enfrentar as torres, eles acabam tentando incendiar, mas os romanos revestem a madeira com ferro, impedindo também a queima. Eles ficam, portanto, à mercê destas três armas, que são as armas de guerra dos romanos. No dia 7 de maio, o Ariete consegue romper um muro e os soldados entram pela brecha. Tito avança até o Vale do Cedron, próximo do segundo muro. Mas quando ele resolve atacar, ele ordena que o ariete vá para um dos lados e ele consegue também derrubar, 5 dias depois de romper o muro, ele consegue romper também uma torre do lado norte. E aí ele entra com 2.000 homens por esta brecha. Os rebeldes se atiram contra os invasores e conseguem fazer com que eles retomem, apesar de já terem conquistado um pouquinho, eles vão atacar o muro, mas eles acabam sendo repelidos pelos judeus. Antes dele atacar o terceiro muro, Tito deu mais uma chance para eles voltarem a si e voltarem à sua lucidez, mas isso não acontece. Então, o que ele faz? Ele faz um desfile com toda a sua tropa para mostrar o seu poderio, inclusive ele distribui comida para as pessoas à vista dos revoltosos dentro de Jerusalém para forçar que eles se rendam. E eles não se rendem. Tá? Joséfo não consegue fazê-los convencer de se render. Mas a fome estava acabando com todo mundo. Não havia mais trigo, porque o trigo tinha sido queimado, tinha sido destruído pelos inimigos, entre si, eles dentro da cidade. Então eles entravam à força nas casas, eles faziam violência, espancavam, agarravam, jogavam contra muros, contra o chão, torturavam à busca de comida, né? Roubavam, violentavam e torturavam, ou seja, tudo aquilo que havia sido previsto pelos profetas, desde Isaías, passando por Jeremias, isto tudo aconteceu. Era terrível a vida deles dentro do cerco. E havia uma guerra psicológica, porque aqueles que conseguiam fugir em busca de salvaguarda junto aos romanos, acabavam sendo crucificados. Então, Joséfo chega a dizer que em alguns dias foram mais ou menos 500 pessoas crucificadas. A cidade se enchia de cadáveres por causa da fome. Os revoltosos continuavam invadindo as casas e roubando o pouco que as pessoas tinham. Os pobres iam para o esgoto, se alimentavam de esterco, sola de sapato, couro de escudo, feno podre. Joséfo conta que, inclusive, uma das mulheres acaba matando o seu próprio filho e o fazendo assar. Então, a guerra fica cada vez pior. Tito já tinha derrubado o muro, o primeiro muro já tinha caído, ele entra pelo segundo muro, o segundo muro cai 5 dias depois, mas os habitantes resistem. A fome era terrível neste templo e a guerra fica cada vez mais cruel. A fortaleza Antônia está aqui, ele vai acabar entrando por aqui e os muros são estes, os muros aqui que estão sendo alvo da guerra de
Tito. Tito coloca uma plataforma em frente àquela fortaleza Antônia, que eu acabei de mostrar, e acaba fazendo um muro em volta da cidade. A plataforma que ele coloca ali acaba sendo destruída por João, porque João escava um túnel, enche de madeira e piche, betume e coloca fogo. E esta plataforma acaba por ser destruída. Simão atinge outras plataformas, Tito constrói mais 4 plataformas e constrói um muro que divide a cidade, que separa, que deixa o cerco cada vez mais fechado. Os soldados viram um fugitivo numa dessas fugas. Ele viu um dos fugitivos buscar nas suas próprias fezes uma peça de ouro. E eles perceberam que os fugitivos engoliam peças de ouro e pedras, e depois, quando já estavam do lado de fora, eles retiravam estas peças das fezes. Como eles viram isso, os soldados começaram a matar os fugitivos, rasgando o ventre dos fugitivos para buscar ouro dentro de si mesmo. Numa só noite, conta Joséfo que mais ou menos 2.000 pessoas morreram deste jeito. João despoja o templo de todos os objetos sagrados, taça, cálice, prato, mesa, tudo que ainda tinha sobrado, inclusive o vinho e o óleo sagrado. João ataca estas plataformas, mas ele não consegue destruí-las. Os arietes avançam para a Torre Antônia e, como eles não conseguem derrubar, começam a solapar. E aí a fortaleza cai. O que é solapar? É fazer uma escavação de forma que a fundação seja afetada e a torre caia. A torre cai, então, e a 5ª Legião acaba subindo pelas ruínas até a fortaleza Antônia. Eles matam os guardas, tocam a trombeta e os revoltosos fogem. Eles fogem para onde? Fogem para o templo. E ali eles não conseguem ser dominados exatamente porque eles estão protegidos pelo templo. Tito determina a destruição total da fortaleza Antônia e ele ataca os homens que estão, então, de guarda. O ataque começa às 9 horas da noite e vai até a manhã seguinte por 8 horas ininterruptas. E ao final desse tempo, ninguém sabe quem venceu, quem não venceu. Depois de destruída a fortaleza Antônia, abre-se um grande espaço até o templo e as legiões atacam no templo. Os guardas romanos são postos em debandada e neste momento, então, algumas pessoas, alguns revoltosos, colocam fogo no templo para que os soldados fujam. Mas este fogo foge do seu controle. Um dos soldados acaba jogando fogo por cima de uma janela e o fogo atinge absolutamente todo o templo. Durante 6 dias, a partir de 8 de agosto, as máquinas batem durante os muros sem resultado. E Tito, então, manda incendiar as portas. A partir da porta do templo, os judeus não conseguem mais afastar os romanos e ficam cada vez mais por dentro do templo, se escondendo cada vez mais no interior. Quando o fogo se espalha,
então eles percebem que a coisa está perdida. O templo é destruído 1130 anos, 7 meses e 15 dias após a sua construção por Salomão, 639 anos, 45 dias da reconstrução por Zorobabel. Os romanos queimam não só o templo, mas tudo que está ao seu redor. Os soldados matavam e saqueavam tudo o que encontraram. Eles fogem para outros lugares da cidade e os romanos vão atrás, inclusive com fogo e destruição. A fome obriga-os a descer de cima do muro e pedir o perdão a Tito. Tito, então, depois de ter dado 5, 6 chances através de Joséfo, ele não perdoa mais, dizendo que o tempo da clemência tinha terminado. E ali eles queimam absolutamente tudo e matam absolutamente tudo. Simão e João pedem que os deixem ir. Tito pede para que eles se rendam e eles fogem, eles abandonam a cidade. Na verdade, eles se escondem nos esgotos, tá? Mais ou menos nesta tomada do templo, 8.400 pessoas acabam morrendo, né? Nesse mesmo tempo, nesse mesmo ataque. Tito, então, pede para destruir absolutamente tudo, mandando matar principalmente todos aqueles revoltosos. Os que não foram mortos foram levados como escravos. Os sinais que aparecem aqui são interessantes. Conta Flávio Joséfo que mesmo antes do cerco de Jerusalém pelos romanos, já haviam sinais muito poderosos sobre a cidade. Conta-se que um cometa com a forma de uma espada aparece sobre Jerusalém e ele fica ali durante quase um ano, mais ou menos. Em 8 de abril, na festa da Páscoa, às 9 horas da noite, uma luz muito forte brilha ao redor do altar e do templo. E essa luz dura mais ou menos 1h30. Na festa, uma vaca que estava sendo levada para o sacrifício dá à luz, mas ela dá à luz um cordeiro. Então, é uma vaca que deu à luz a um cordeiro no meio do templo. Mais ou menos pelas 6 horas da tarde, a porta do templo, que é feita toda de bronze e que para ser movida precisa de mais ou menos 20 homens, ela se abre absolutamente sozinha, apesar de estar fechada, com fechadura, barra de ferro e ferrolho. Ela se abre sozinha. Em 27 de maio, antes do nascer do sol, viam-se no ar a carros cheios de homens armados, atravessando nuvens e espalhando-se pela cidade, como que cercando a cidade. 4 anos antes, Jesus, filho de Anuno, começa a profetizar o caos e ele grita em alta voz durante todos esses anos: voz do lado do Oriente, voz do lado do Ocidente, voz do lado dos 4 ventos, voz contra Jerusalém e contra o templo, voz contra os recém-casados e as recém-casadas, voz contra todo o povo. E assim ele continua. Quando Jerusalém foi cercada, ele clama diferente. Ele clama assim: desgraça, desgraça sobre a cidade, desgraça sobre o povo, desgraça sobre o templo. Tudo é destruído.
Os números são aterradores. Os historiadores contam que foram mais de 1.100.000 pessoas a morrer, seja pela peste, seja pela fome, seja pelas armas, seja pelo fogo. Foram 97.000 pessoas prisioneiras. E nos sepulcros e nos esgotos se acharam mais de 2.000 pessoas escondidas e comendo dali o que era necessário para sobreviver. E é nesse esgoto que se encontrou João escondido e que pediu misericórdia aos romanos, a mesma misericórdia que ele não concedeu aos judeus, ele pediu para os romanos e não lhe foi concedida. Ele foi condenado à prisão perpétua. Simão também foi encontrado no esgoto e ele tentou escapar fingindo-se de sacerdote, mas ele foi reconhecido e foi levado para Roma para participar do chamado desfile de triunfo, que é um desfile para comemorar a vitória de Tito sobre os romanos. Até hoje existe em Roma um arco chamado Arco de Tito, em que estão desenhadas a vitória que os romanos tiveram sobre Roma, inclusive todo o saque que eles fizeram do templo romano. Interessante que de toda a destruição, tudo foi destruído conforme a palavra do Senhor Jesus, nenhuma pedra ficou sobre outra pedra, tudo ficou destruído. A única coisa que restou foi este muro de arrimo que dividia o local do templo, que estava aqui em cima. Este muro ainda existe, ele é chamado de Muro das Lamentações. Amados, nenhum cristão morreu na conquista de Jerusalém por Tito. Por quê? Porque eles já haviam sido avisados de que eles deveriam fugir, de que eles deveriam sair. O próprio Jesus já tinha dito que não haveria pedra sobre pedra. Amém, amados? Bons estudos.